medicina chamada suplementar ou complementar, que é a medicina privada, quando o Estado começa a se compor, começam a nascer experiências muito interessantes de gestão pública, de gestão privada de recursos públicos, de um lado. As organizações sociais, aqui em São Paulo, em outros estados, estão começando a mostrar indicadores de gestão muito interessantes que falam que a medicina pode ser muito bem feita e entregue em ativos públicos, espaços e tecnologias que são públicos, mas administrado pelo setor privado. Esse é um componente. O outro componente é essa rede, que você começa a falar sobre... Dá um exemplo para a gente de onde está acontecendo com sucesso essa parceria público-privada, ou seja, hospital público com uma gestão privada. Olha, aqui em São Paulo tem que se fazer menção e tem que se fazer justiça ao governador Mário Covas, que começou e instalou a primeira experiência de organização social em 1998, quando ele herda uma série de hospitais semi-acabados de governos anteriores, põe dinheiro para acabar essas obras, para finalizá-las e implantar equipamento mobiliário, e faz contratos de gestão com base numa legislação que tinha acabado de aparecer, e que ele fomentou a regulamentação aqui no estado de São Paulo, e contratou organizações sociais, ou seja, aquelas organizações, o Sírio-Libanês se classificou como organização social. As organizações sociais nada mais são de que entidades privadas que são sérias, e aí tem uma série de indicadores dessa seriedade de gestão e de competência, e que se classificam perante o governo, e aqui em São Paulo 60 e poucos hospitais públicos, dos 60 e poucos hospitais, mais de 25 hospitais hoje são administrados sob contratos de gestão com iniciativa privada. Quem? O próprio Sírio-Libanês, agora na Prefeitura de São Paulo, eu vou falar, porque começou no Estado com a Associação Santa Catarina, Santa Casa de São Paulo, originalmente uma universidade chamada Unisa, fazendo a gestão de um parque interessante no sul de São Paulo. E desta experiência começou a se migrar a própria Unifesp, a SPDM, dessa experiência começa a se migrar para a Prefeitura de São Paulo, onde hoje já existem experiências muito interessantes, o Einstein, o Sírio-Libanês, apoios de gestão, o Ministério da Saúde agora está fazendo contratos. Ele não administra uma unidade tipo no Paraisópolis ali, aí é um trabalho social, não tem a ver com isso. Belíssimo, que não é OS, né? Eu não quero falar aqui nenhuma impropriedade, até porque trabalho aqui no Brasil, graças a Deus as colônias todas se dão, né? Mas nós trabalhamos de um lado do Rio Jordão, que é o Sírio-Libanês, e tem um enorme apreço pelo outro lado do Rio Jordão, e essas colônias se falam e se comemoram e tal, mas eu posso falar um pouco mais, talvez, com muita humildade do Sírio-Libanês do que do Einstein. Ok. Mas eu vou pegar um gancho um pouquinho do que você falou. Historicamente, né, os empreendimentos hospitalares eles seguiam um modelo rígido, né? Então você construía um grande complexo hospitalar, uma Santa Casa, uma beneficência portuguesa, então realmente um complexo hospitalar que era uma matriz de referência, né? Então as pessoas vinham do interior ou atravessavam a cidade para ir lá naquela unidade hospitalar, enfim, para buscar um tratamento, né? Então essa população ela percorria distâncias enormes para tratar desde um machucado até um câncer, vamos dizer assim. A gente tem acompanhado agora recentemente que está havendo uma descentralização dessas unidades, tá? Então a gente quer saber o seguinte, por que o setor começou esse processo de centralização? Quais são as vantagens da população? A gente está imaginando, e a gente quer essa confirmação sua, que o ideal da história é que assim, eu sinto algum sintoma, vou numa unidade próxima de mim, esse sintoma, se é uma coisa leve, ele é tratado ali, eu volto para casa. Não, ele é uma coisa que exige um grau, eu vou para uma outra unidade, até chegar nesse grande hospital de referência onde eu seria, digamos, receberia um tratamento muito mais especializado. Então, assim, eu deixo de ir direto ao hospital de referência, ao grande hospital, e percorro, digamos, um caminho, e isso dentro mais de bairros, essa coisa toda. E o setor está vivendo esse processo de centralização. E uma outra pergunta também importante, na hora de instalar essas unidades, seja pelo Estado, ou seja pela iniciativa privada, é considerado de alguma forma esse perfil da localidade, da vizinhança, dos moradores para decidir que tipo de procedimento que vai ser feito nessa unidade? As respostas são, se o setor está vivendo esse movimento, sim, está vivendo esse movimento, e é baseado em alguns pontos. Baseado primeiro na questão, como você bem colocou, as cidades estão virando animais interessantes e mais complicados, né? Adoráveis por um lado, porém complexos do outro.
Então as cidades vão impelindo as pessoas a pensar muito em condições de acesso e movimentos menores e distâncias menores. De um outro lado, você tem uma questão que é a implantação de redes por motivos de escala. Então você implanta redes com uma mesma bandeira, de qualidade, de excelência, porque você busca dar mais acesso num sistema de captação de clientes que possam entrar nesta rede e subir a escala de complexidade. Tem uma questão de escala, que é a compra em escala, evidentemente, faz com que custeio as negociações operacional sejam melhores, né? Exatamente. Custeio operacional de materiais e medicamentos, custeio operacional de contratos e serviços, seja para implantar softwares em sistemas de gestão de saúde, seja para falar de transporte, o que seja, a compra corporativa de grande escala facilita. E o terceiro ponto, que é interessante, que é a questão tecnológica. A questão da tecnologia da informação, isso que nós estamos vivendo aqui, a tecnologia da informação e das comunicações, fazendo com que eu possa usar plataformas ou tecnologias, ferramentas, né, que me permitam ter acesso à medicina de qualidade e ter um nível de acesso até bastante interessante, notadamente na questão educacional e da prevenção, mas às vezes um pouco mais do que isso, através das tecnologias. Então hoje, por exemplo, você tem sistemas de diagnóstico já implantados, funcionando em São Paulo, né? Onde você faz a sua radiologia digital ou você faz a sua tomografia num determinado local, onde o especialista recebe essa imagem bem longe de onde você está fazendo a captação da imagem e fazendo uma centralização daquele laudo no outro lugar. Isso não é tecnologia complexa. Aliás, tá? a tecnologia, é complexa, mas a tecnologia de maneira geral no setor da saúde tem se revelado, digamos, tem se expandido, tem crescido e tem mostrado uma força em todos os setores da saúde, né? Desde a parte, digamos, de tratamento ali mesmo, máquinas desse como é que chama que você falou? Tem o positron emission. E também nessa questão de tecnologia de informação, administração hospitalar. Outro dia eu vi uma reportagem que o Einstein colocou aí quando precisava de uma maca, enfim, de uma cadeira de rodas, ninguém sabia em que andar que estava a maca. Hoje eles têm um sensor de localização que você entra num qualquer terminal ali e fala, estou precisando de qual a maca mais próxima? Ele aponta que tem uma maca ali no corredor, ali atrás. Quer dizer, essa tecnologia está crescendo bastante mesmo. E aí, sim, está crescendo e ela tem algumas vertentes interessantes. Nós temos que fazer uma discussão, e ela está acontecendo, sobre a tecnologia que aproxima e a tecnologia que afasta. Essa discussão é assim, eu sou um ser de 5 décadas atrás, né? E eu não nasci com bits e bytes, zeros e uns, ou com um diálogo tão fácil com essas linguagens e com esse universo. Há tecnologias que certamente serão aproveitadas para acelerar o acesso das pessoas a questões de saúde, seja para prevenção, seja até para cura. Então, você já viu gadgetzinhos tecnológicos como robôs, todo mundo está falando de robô. Os robôs cirúrgicos foram desenvolvidos em ambientes para trabalhar em ambientes de guerra, onde você pode ter um médico a milhares de quilômetros operando uma pessoa e o médico, vamos combinar, protegendo-se um pouco das balas muito lá em Manhattan, exatamente, das balas voando por ali e tal. Então, essa questão do robô virou uma coqueluche, todo mundo fala de robôs, etc. Mas para que robô? Em que condições? E eles são úteis, são super úteis, podem aumentar a acuidade, podem aumentar a precisão, mas em que condições para entregar qual qualidade de atenção? Tem uma outra questão, que é a questão da interface, né, de o médico conversar com as pessoas via uma interface. Isso é bacana também, é super legal. Eu posso estar em Juruti, no Pará, e eu posso estar em Alenquer, e eu posso estar conversando com um especialista sobre um determinado tema e um assunto que me interessa como cliente, fazendo atenção pública de saúde, não estou falando de medicina privada. Então isso é muito bacana, mas nós vamos ter um painel muito interessante de discussão sobre a tecnologia que afasta, por outro lado, porque é essa cultura que a gente pode acabar trazendo para dentro da saúde, a cultura eu uso tecnologia para criar evidência. Olha, eu te mandei um e-mail falando que tal caso era um assunto que era assim. Então, eu acho que vai ser muito divertida essa discussão sobre o papel da tecnologia de informação e comunicação, além da tecnologia médica, que é evidente. E o papel da tecnologia de informação hoje é muito interessante quando você fala na saúde. Por que uma grande corporação como IBM e outras, né, o próprio Google, estamos falando sobre guardar suas informações, as minhas, num local
para eu poder não ficar repetindo exames. Aliás, você tocou num assunto que é meu sonho de consumo. Toda vez que eu vou num médico, eu fico pensando nessa história. Eu falo assim, se você muda de médico porque você tem que mudar, porque você está mudando de cidade, ou o médico não está mais atendendo, mudou de plano de saúde, eu tenho a sensação de uma fragilidade que parece que eu perdi todo o meu histórico de acompanhamento médico. Eu tenho que chegar com um médico novo que vai me atender meio que rapidamente e tem que explicar toda a minha... Até não estão desenvolvendo algum sistema que você, vamos supor, o médico, quando ele está te atendendo, ele entra no teu prontuário na internet e bota lá o que ele atendeu, o que ele fez, e se você precisar um dia, o médico puxa na internet, ele tem tudo que foi feito até hoje na tua vida. Porque às vezes o médico pergunta, você já fez tal exame? Você fala, você sabe que eu não sei. Olha, a questão de guardar prontuários, né, e toda a história médica de alguém é o santo grau que está todo mundo buscando hoje na saúde. E existem sistemas que buscam e que já entregam parte desta promessa. Hoje, países de indicadores de desenvolvimento muito altos... Perguntinha polêmica, só para dar uma pimentada. Você acha que os médicos têm receio disso? Adorarão. Eles vão gostar? Os bons médicos adorarão. O médico sempre tem aquela coisa, eu tenho a minha fichinha aqui, tá guardada. Os bons médicos adorarão. Até porque o bom médico, ele tá lá, e aí não estou falando só para fazer festinha, não. O bom médico está lá para entregar o melhor estado de bem-estar possível, colaborar para aquele melhor estado de bem-estar possível. E quando você fala sobre a racionalidade de guardar prontuário, de você guardar todas as informações que você tem durante a sua vida toda, e todos os exames que você fez recentemente, e você ter acesso rápido a essa história médica, isso é genial, do ponto de vista da atenção e do ponto de vista do custo, exatamente para você não ficar duplicando exames. Hoje um dos grandes problemas do custeio excessivo ou de indicadores de desempenho muito ruins do sistema de saúde, não é no Brasil, nós estamos falando do mundo, é essa questão da tecnologia de informação, é a falta da tecnologia na gestão dessa história. Perfeito. E esta falta de tecnologia na gestão da informação, dessa quantidade animal de informações que cada um de nós pode ter e precisa ter, a falta disso leva a custos cada vez mais excessivos, repetição de exames. Então, quando você fala hoje, por exemplo, da tecnologia de informação e na pesquisa genética, só está acontecendo a pesquisa genética e a gente recebe bombardeios de informações a todo momento sobre isso, porque a gente tem hoje poder computacional para poder fazer continhas rápidas e testes rápidos, senão não rolava a pesquisa genética nesta rapidez que a gente está vivendo. Então isso é um fator muito interessante que vai e já tem impactos no desenho das redes, quer dizer, como é que é o espaço da consulta, como é que é o espaço do exame, onde você não tem centrais de laudos em cada locais. Onde é o local da interatividade, onde eu estou lá na espera e eu posso ter uma tela, né? E isso é tecnologia dictanda, vamos combinar. Quando você citava agora hospitais de grande porte, boas corporações, achando pedaços de coisas, mobiliário, equipamento, tá para lá, isso é tecnologia de indústria da década de 60, é lógico, sem a eletrônica. E agora, recentemente, década de 90, com eletrônica. Então, o sistema de gestão de saúde, ele ainda caminha meio primo pobre da economia, quando se fala em embarque tecnológico. Ok, nós vamos ter que agora terminar a primeira etapa do programa aqui, que a gente precisa chamar os comerciais, e queria avisar que no segundo bloco a gente vai falar muito agora mais da especialidade, nós queremos falar sobre a arquitetura da saúde, ou seja, nós vamos conversar sobre isso. Mas antes de terminar, Caetano, se você tiver alguma pergunta, faça agora. Pois é. Porque o papo tá bom aqui. Sim. Tem gente participando. Eu queria mandar aqui um abraço pro Conde de Bonfim, que está conectado aqui participando. Pro Rex Tank, que fala de Salvador. Na verdade, não são perguntas. O Rex Tank, eu vou deixar os seus comentários pro próximo bloco, se a gente tiver tempo. E vou fazer aqui os comentários do Conde de Bonfim, que ele é do Rio de Janeiro. E ele já começou dizendo o seguinte, que apesar de ser do Rio,